Síntese do profeta Jeremias, o item 51 do nosso livro, profecia contra a Arábia, estudando Jeremias 49, versículo 28 a 33. O versículo 28 que eu separei diz: destruir os filhos do Oriente. Então Deus dá esse título para os árabes. Por quê? Porque os árabes ficavam entre Israel e o nascer do sol. A região do deserto da Arábia ficava entre Israel e o nascer do sol. E o nascer do sol é sempre chamado local do Oriente. O sol nasce no Oriente, por isso os filhos do Oriente. Eles eram descendentes de Ismael. Vamos ler Gênesis capítulo 25, versículo 13. Que diz: estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Gedar, e Abidel e Mibzão. Então vocês, observando todos esses povos que vão descender de Ismael, eles habitaram a região da Arábia. E como Deus havia dito, que o menino iria habitar o deserto. Então eles realmente habitaram essa região da Arábia e que também, infelizmente, em muitos momentos fizeram guerra a Israel. E é interessante eles serem chamados de filhos do Oriente, porque o Apocalipse, quando ele fala da batalha do Armagedon, ele diz que uma das taças, a sexta taça, ela é lançada sobre o rio Eufrates, que ele vai secar-se para abrir caminho dos reis do Oriente. Bom, o Eufrates ele cruza exatamente aquela região ali da Mesopotâmia, onde está a Babilônia, o Irã, o Kuwait, o mundo árabe. Então o que nós percebemos aqui é uma profecia, dizendo que o mundo árabe ele será um grande aliado do anticristo na batalha do Armagedon. E isso nós vemos hoje. Todas as resoluções da ONU que envolvem Israel, o mundo árabe em peso vota contra Israel. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, a Bíblia está usando essa expressão reis do Oriente. A gente tem que buscar no Antigo Testamento quem eram esses reis do Oriente. Era o mundo árabe, os descendentes de Ismael, que, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, Ismael perseguia Isaac, tá bom? Apesar de não ser relatado no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo relata isso. Ismael perseguia Isaac, e até hoje Ismael persegue Isaac, porque o mundo árabe tem muito mais terra. O que Deus prometeu a Agar, mãe de Ismael, que ele teria muita terra, isso é verdade, só que ele escolheu exatamente a terra de Canaã. Segundo a tradição, Maomé, ele disse, os seus seguidores disseram que ele não morreu, mas ele foi até Jerusalém e de lá ascendeu aos céus. Então aquela região passou a ser uma região santa que os muçulmanos também querem para eles. Tem Meca, Medina, mas eles querem Jerusalém. Em Gênesis capítulo 17, versículo 20, nós temos escrito: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e o faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e deles farei uma grande nação. Essa nação, ela, infelizmente, segundo a história, ela se corrompeu também. Ismael, ou ele não transmitiu, eles se corromperam no futuro, porque a história diz que eles eram politeístas, adoravam muitos deuses, e o profeta Muhammad, ou Maomé, que já na era cristã, ali no 8º século da era cristã, eles, através de Maomé, eles vão se tornar adoradores de apenas um Deus. Mas aqui nos dias de Jeremias, eles adoravam a muitos deuses. Então, por isso também
Deus está dando aqui uma palavra de punição para eles. A principal adoração a eles é um local chamado deles, era uma adoração num local chamado Caaba, onde tinha uma pedra negra que alguns diziam que tinha caído do universo, e essa pedra ela foi mantida por Maomé, já claro, na era cristã, e até hoje eles fazem peregrinação a esse local para adorar. Então, na verdade, Maomé pegou aqueles muitos deuses e transformou em um só, tá ok? Sendo adoração a esse único Deus, mas manteve aquele culto que eles tinham.